dia, mulherada linda, abençoada. Hoje, oficialmente, né, é um dia comercial, porque ontem foi feriado, dia 22, terça-feira, hoje. Vamos dar início aí à nossa semana mesmo. E quem vai trazer o tema de hoje é a nossa preciosa Daiane Rico. O tema dessa semana é maternidade, trabalho e fé. Hoje nós vamos falar sobre o papel do homem como provedor e líder espiritual da família. Quem vai trazer, né, o tema é a nossa queridíssima, a nossa Rico aqui da família, né, do Beck. E é com você, Preciosa. Bom dia a todas, adorei, né? A risca da família. Estou num cenário diferente, no quarto do pequeno, que o resto da casa está dominado, né? Casa gigante, ó. Tem brinquedo para um lado, mas vai dar tudo certo. Falar desse tema, gente, é desafiador nos dias de hoje. Né? Falar, né, sobre maternidade, e em especial incluir o papel do homem, é bem desafiador. Mas o Senhor nos dá sabedoria, né? A palavra dele é viva e eficaz e está sempre se renovando. E o nosso texto bíblico está lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz assim: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua casa, em outras versões está da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel, né? Todo o nosso texto de hoje é focado no papel do homem como provedor do lar e como líder espiritual. E eu acredito aqui que todas têm um conceito a respeito de provisão, né? Cada um de vocês tem uma meta, né? Quando pensa em um homem, né, dentro do seu lar, como seria o ideal, né? E aqui, tudo que nós vamos falar está relacionado a eles, tá? E assim, o homem ele tem um chamado incrível, né? Que é representar Cristo dentro do nosso lar. Cristo foi aquele que deu a vida pela sua igreja. Cristo foi aquele que colocou os interesses, né? Colocou o cuidado da sua igreja acima de si mesmo. E tanto é que nós temos o exemplo da crucificação. E por esse motivo, o homem, de forma espiritual, ele é chamado a ser o líder, né? A ser a cabeça. Ele foi a primeira criação, a primeira obra de arte, né? Depois que Deus fez o mundo, tudo bonitinho, Deus fez o homem para que o homem dominasse sobre a terra, os animais, e de uma forma, eu sempre costumo dizer assim, que Deus fez o homem do barro justamente para ele aguentar pressão. E a mulher já veio da costela, né? Porque a gente é mais delicada, graças a Deus. E assim, o homem ele é chamado por Deus para ser o provedor e líder espiritual em casa. E uma forma de provisão, eu vou dizer assim, que seja ampla, né? Seja tanto provedor financeiro, emocional, espiritual, ser realmente aquele alicerce da família. Aquele que o mundo pode estar desmoronando lá fora, mas o meu pai sabe fazer alguma coisa. Tá dando tudo errado, mas eu posso contar com meu marido. Tá ouvindo bem, então, né? Que aí tá tranquilo, estão me vendo? Beleza. E dentro dessa provisão, garantir um lar equilibrado, um lar saudável, um lar emocionalmente seguro, para que todos os filhos, né, se não tiver filhos, mas assim, que a sua esposa, né, que o seu ambiente familiar seja um ambiente de progresso. Quantas crianças, né, nós vemos, porque eu sempre digo que os filhos, eles são reflexo dos pais. Quantas crianças nós vemos, assim,
com atitudes que não são esperadas para uma criança. Mas aí a gente olha para o lar e a gente vê, né? Tudo é reflexo. Tudo é reflexo. E assim, o quanto, gente, é importante, né? Dentro de um lar, quando a figura masculina, quando a figura paterna entende o seu real papel, os outros ficam equilibrados. A esposa consegue ser esposa, os filhos conseguem ser filhos tranquilos. E quando o homem entende esse papel, esse chamado de ser um líder, ele automaticamente ele garante esse essa provisão para sua família, um lar seguro. E só é possível, de verdade, quando um homem conseguir manter, né, não somente a provisão financeira, mas também assegurar essa segurança emocional e espiritual para a família, quando ele tem uma intimidade com Deus, quando ele tem um coração rendido, né, ao Senhor. A gente sabe que os homens eles são mais resistentes, né, a, ao chamado, mas é incrível que quando um homem ele entende realmente a palavra, como o amor deles pelo Pai é um amor diferenciado. Eu acho assim que é um amor mais na linha, sabe? Quando eu vejo assim homens que verdadeiramente vivem a palavra. E essa intimidade com Deus, esse homem se torna um exemplo para sua família, um exemplo de firmeza, um exemplo de segurança, né? E ele vai refletir automaticamente Cristo na sua família. Meninas, eu olho para cá porque tudo tem que anotar, viu? Porque senão as ideias ficam todas soltas. A liderança espiritual, a liderança espiritual exige que esse homem ele viva de forma consistente com os seus princípios cristãos. O que é isso? Ser consistente. Todos os dias está plantando a mesma semente. Essa liderança espiritual, ele necessita disso, dessa consistência, dessa intimidade, desse buscar de verdade do Senhor. E assim como Cristo liderou e se entregou pela igreja, é isso que Deus espera de nós. Ou melhor, espera do homem, né? Que ele se entregue, se empenhe a ponto de se sacrificar pela sua família, né? E assim, e que esse sacrifício não seja doloroso, mas que seja um sacrifício recompensador, né? E realmente é imitar o exemplo de Cristo. E essa liderança, ela também envolve ser exemplo na vida cristã, orientando os filhos a caminhar na fé, orando por eles, sendo firme na sua liderança. O papel do homem na provisão, como provedor, líder espiritual, é um chamado sagrado, suprindo não somente emocionalmente, fisicamente, espiritualmente a sua família. Ser um líder espiritual exige muito mais do que conhecimento da palavra, exige viver de acordo com ela, ser exemplo de fé, de amor, tomar decisões com sabedoria para o bem-estar da sua família. Quando o homem lidera com esse compromisso, a sua família se torna um reflexo do reino de Deus. Então, assim, é profundo, né? E como o nosso público agora é só mulheres, né? Tudo nessa palavra é voltado para o homem, né? O exercício prático, todos os tópicos são voltados para o homem. Mas eu quero
enquanto eu estava refletindo, né, eu olhei um outro ponto. Todas aqui, acho que a maioria, né, são mães. E tem algumas que já têm esposo, outras que não têm, algumas que acredito que ainda querem, outras que já estão satisfeitas com a sua vida, né? Mas assim, eu pergunto para você hoje, né? Principalmente para as que são casadas, eu vou fazer essa pergunta, né? Você que é casada, não é o seu papel tornar o seu marido provedor, não é. Mas eu pergunto para você, você tem tornado o ambiente familiar propício para isso? Se o seu esposo, para as que não são casadas ainda, se o seu esposo chegar hoje, você tem capacidade de deixar ele ser o provedor, o líder emocional e espiritual da sua família? E para as mães de menino, eu, Tâmara, Ju, não sei as outras, né? Olha a nossa responsabilidade. É dentro do nosso lar que eles vão aprender os princípios para levarem para a família deles. Não vai ser na escola, não vai ser quando eles casarem, vai ser dentro do nosso lar. Então, quando se fala de maternidade, trabalho e fé, eu consigo ver desta forma. E quantos relacionamentos disfuncionais têm acontecido, porque aí já é outro assunto, né? Os papéis estão invertidos. Em algum lugar, em algum ponto, o fio da meada se arrebentou, as coisas não saíram como eram para ser feitas, aí um pegou o papel do outro e vira uma bagunça. E como qualquer outra bagunça, tem as suas consequências, né? Que vão se refletir na vida dos nossos filhos, no ambiente da nossa casa. Então, assim, o meu desafio para você é: torne-se uma mulher que vai proporcionar esse ambiente, para que o seu esposo ele entenda cada vez mais que quem é o testa de ferro da casa é ele. Por mais que a sua testa seja grande, assim, parecida com a minha, né? Mas é ele que tem que liderar. E assim, eu lembro que quando eu me casei, a minha mãe sempre falava assim, quando eu tinha meus desafios, que eu pensava que eram desafios, e nem eram, tu vai encontrar o teu jeitinho. E eu falava, mas meu Deus, que jeitinho é esse? Não existe. E eu sempre fui muito mandona, né? Então, vocês já imaginam que o negócio era bem desafiador. E assim, como as coisas têm mudado. E nós estamos num ambiente em que nós entendemos que a mudança começa em nós, não é no outro, né? Então, assim, eu, você, todas nós temos o nosso ideal de homem provedor. Então, que você possa se analisar, né? Você está permitindo que isso se torne cada vez mais real na sua vida? E as que ainda não são casadas, você consegue ter a sabedoria, né? De que quando esse homem provedor estiver na sua casa, você deixar ele ser, né? Então, assim, é algo muito profundo, é algo muito mais espiritual do que científico, né? Porque é um princípio da palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é realmente andar pela porta mais estreita. Tudo nos é lícito. Nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer. Nós somos um povo diferenciado. Nós sempre vamos andar na contramão do que o sistema do mundo fala. Então, assim, é isso que Deus quer para todos os homens.
que eles sejam líderes espirituais, que eles trabalhem a ponto de prover o melhor para a sua família, né? É isso que o Senhor quer. E assim, que nós sejamos sábias, né? Aquelas que têm conduzir cada vez melhor, aquelas que ainda não têm se preparar para isso, e nós como mães preparar nossos filhos, né? Para eles serem homens de verdade, para as suas futuras esposas, né? E que você possa orar, né? Para que o seu esposo, para que aquele que virá, seja esse homem, né? Um homem segundo realmente o coração de Deus. Um homem que vai realmente fazer o que precisa ser feito para proporcionar um bem-estar para você e para sua família, para os seus filhos, para sua casa. E assim, de tudo que eu falei para vocês aqui, o que eu quero deixar é: você tem preparado o terreno para isso? Fique com essa palavra para você. O nosso trabalho não é moldar ninguém. Ninguém. O nosso trabalho, as nossas responsabilidades são completamente diferentes da do homem, né? Aí você fala assim, ah, Dai, mas é muito fácil falar, né? Você vive uma realidade completamente diferente. Mas todas as realidades têm os seus desafios. Todas as mangas em relação a isso têm fiapos, né? Cada uma tem os seus desafios. E assim, eu oro para que vocês sejam sábios, né? Para que os filhos que saírem da casa de vocês sejam homens sábios. Porque eu tenho completa convicção que a quantidade de atrocidades que tem acontecido no mundo, principalmente quando se trata de homens em relação à agressividade a mulheres, veio de lares disfuncionais, em que em algum momento esse pai não foi protetor, em que em algum momento esse pai não foi provedor, em que em algum momento esse pai não foi um alicerce emocional e espiritual para um filho, né? Então, assim, só vai refletindo, né? Só vai refletindo. Seu filho só vai achar natural tratar bem uma mulher se ele ver isso a partir do seu lar, da sua casa. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. É algo muito profundo. E assim, esse é o desejo do meu coração para vocês, sabe? Que vocês consigam acessar isso de forma muito natural, para que a vida de vocês, a casa de vocês e o lar de vocês possam ser uma bênção, né? E, e eu lembro de uma palestra que o pastor estava falando assim: eu não estou falando isso para sua vizinha, para sua prima ou para sua tia. Eu estou falando isso para você. É para você. Meninas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Agora tá me ouvindo? Amanda? Tâmara, você precisa fechar um dos áudios, amiga. Eu acho que é o áudio do computador. Fica só com o celular. Sim, acabei de desligar aqui. Enfim, você falando aí, Dai, e aí eu me lembrei de um jovem aqui das minhas redondezas, né? Não é uma pessoa que eu tenho afinidade, mas enfim, tava lá dizendo que ia casar, tava todo feliz. E aí, para poder manter contato, né, para poder puxar um assunto, eu peguei e perguntei para ele se qual que era as expectativas dele no casamento, né?
Aí ele começou a falar, né, que o sonho dele era casar, e a menina era uma menina muito boa, e aí, muito de Deus. E aí eu peguei e falei assim, mas quais que são os seus objetivos dentro do casamento? Você está preparado para um casamento? Aí ele pegou e falou assim, que, não, na hora que eu perguntei se ele estava preparado para um casamento, olha só o que ele falou. Ele falou assim, é, não, mas eu trabalho, ela trabalha. Aí na hora que ele falou assim, me deu um trenzinho assim no coração, sabe, gente? Porque o que que acontece? Quando o outro fica... lógico que a gente tem que construir junto. Mas essa questão do homem tem que ser muito bem organizado dentro da mente dele, sabe? De que, de que ele tem que cuidar. Ele não tem que se esperar que o outro trabalhe, que a mulher, né, é uma mulher que ganha bem e por isso ele tem força para poder continuar. Não, ele tem que estar autossuficiente nesse sentido de que ele vai conseguir prover independente das circunstâncias, sabe? Porque a nossa geração de hoje, infelizmente, né? Eles estão assim. E as mulheres de hoje também. Tipo, eu preciso trabalhar para ajudar o meu marido, porque. E aí já entra dentro do relacionamento dessa forma. Não que não possa trabalhar, mas assim, o homem tem que entender que ele tem que conseguir, ele tem que realmente dar conta dessa bagagem. E por coincidência, né? Eu conheci um outro bem mais. Um outro homem bem mais de idade e que ele, olha só a conversa, mulher minha, na minha cabeça, não tem que sair para trabalhar, para ficar se sobrecarregando. Se ela quiser ir, ela vai, mas na minha cabeça, ela tem que ficar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E se ela conseguir trabalhar em casa para poder ter alguma renda para ela ficar feliz, eu proporciono isso para ela, monto um negócio para ela, ajudo ela a organizar um ponto para ela trabalhar para ela mesma, para não trabalhar para os outros. Aí agora eu fiquei comparando, né, enquanto a Dai estava falando. Olha a diferença, sabe? Da geração acima da gente, né, no caso. Então, assim, é uma outra mentalidade. E como a Dai falou, essa questão de nós termos filhos homens. Eu tenho um filho homem, gente, eu me preocupo tanto com isso, porque infelizmente ele não tem esse exemplo do pai, sabe? E eu tô sozinha cuidando de um adolescente, né? E eu fico muito assim pisando em ovos para ele não me ver aquela mãe que faz tudo, que organiza tudo. Para ele ver uma mãe que está dependente mesmo, para ele ver que ele precisa também, como homem, se organizar para poder manter a geração dele, a família dele, sabe? É bem desafiador. Não é fácil, né? Mas eu acredito muito que Deus ele dá a graça. Deus ele ouve as nossas orações, né? Deus ele está conosco todos os dias e tudo é uma fase. Então assim que o Senhor continue, né, a nos capacitar a realmente falar aos nossos corações e não nos instruir conforme tem que ser. Eu sempre fui uma mulher muito do fazer o tempo inteiro. E o que gera em mim? Aquela preocupação do meu filho olhar para mim e falar assim, nossa, a mulher tem que fazer o tempo inteiro. Né? Eu preciso encontrar uma mulher desse jeito para mim também, igual a minha mãe que faça tudo, que organiza tudo, sabe? Por isso que eu fico assim, pisando em ovos aqui em casa, para eu não distorcer a mentezinha dele. Então, assim, quando eu estou aqui, é mãe e tal, estou fazendo, meu filho, não tem as coisas, vamos organizar, vamos orar, Deus vai mandar. E aí eu começo a trabalhar aqui do meu jeito mais tranquilo e sempre explico para ele, sempre mostro a conduta do pai dele também como exemplo, para ele não pegar isso, sabe, para ele não achar isso normal. E assim, Deus tem dado graça, né? E que o Senhor continue trazendo essa leveza, assim, tanto para o meu lar, quanto para o lar de todas vocês, de mães solo, né? Tanto as mães que têm marido também, para que Deus venha dar essa sabedoria, porque é desafiador, mas não é impossível, né? Infelizmente, a gente tem que pensar no legado que a gente tem que deixar para a próxima geração. É dessa forma que eu penso, sabe? Eu tenho que deixar um legado para a próxima geração para meu filho não se corromper e não pegar, né, essa doença aí de homens fracos, porque infelizmente é a nossa realidade. Então, que o Senhor nos abençoe. Mais alguém quer comentar algo? Se não tiver, nós já vamos passar para o nosso momento de oração.
Câmara, eu ia comentar algo bem nessa linha que você falou, sobre a questão de ser mãe solo, né? Porque meu marido faleceu, minhas crianças estavam em fase ainda de crianças, crianças adolescentes, e sobre esse desafio, mas você já falou com muita maestria. Amém, minha linda. E é sobre isso. Então, vou passar aqui para os pedidos de oração. Quem tiver algum pedido também, esse é o momento. Deixa eu olhar aqui no grupo. Tem Eu algo. coloquei lá no grupo, eu queria pedir oração pela vida da dona Marinalva, que ela é mãe de um colega que foi diagnosticada com câncer de mama, infelizmente já em estado avançado. Marinalva. Isso. Misericórdia. Amém. Mais alguém? Então vamos orar. Pai amado, Deus bendito, Deus soberano, Senhor de infinita misericórdia. Como é bom, ó Deus, saber que nós somos debaixo, ó Pai, da Tua graça e da Tua proteção. Ó Deus, como é bom saber que Tua graça, ó Deus, se estende todos os dias, ó Deus, nas nossas vidas. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, para que nós possamos sempre estar debaixo, ó Deus, desta graça. Estar debaixo, Senhor Jesus, dos Teus olhos, ó Deus, assim como filhas amadas, ó Pai. Que o Pai cuida, Deus, com muito zelo e carinho, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor cuida de nós dessa forma. Deus, o Senhor conhece, ó Pai, cada família aqui representada. O Senhor sabe, ó Pai, do que se passa, Deus, em cada lar. E eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Senhor entre com providência, Deus, naquilo que precisa ser trabalhado, naquilo que precisa ser conquistado, ó Deus, ser posicionado, ó Deus, ser curado, ser restaurado. Eu clamo ao Senhor, papai, que o Senhor venha em nome de Jesus abençoar cada família aqui representada, Deus. E realmente, ó Deus, abrir o entendimento, ó Pai, de cada mulher que está aqui, ó Deus, como coluna, Senhor Jesus, como ministra ali, ó Deus, do seu lar, porque o Senhor, ó Deus, nos chama, ó Deus, para realmente combater, ó Deus, essa geração, ó Deus, com os nossos joelhos, com as nossas orações, com a sabedoria que o Senhor deu para nós. Então, ó Deus, nos capacite, ó Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, fazer a diferença, ó Pai, nos nossos lares, na vida dos nossos filhos, na vida, Deus, dos maridos, ó Pai, dos cônjuges, na vida, Senhor Jesus, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles, ó Pai, que vão olhar para nós ainda, ó Pai, como uma referência, Senhor Jesus. Eu creio, ó Pai, que o Senhor nos separou. Eu creio, Senhor Jesus, que nós estamos aqui não é por um acaso, é porque o Senhor nos chamou e o Senhor capacita, Deus, aqueles que o Senhor chama. Quantas e quantas vezes, ó Deus, eu me pego aqui às vezes perdida, Senhor Jesus, sem rumo, ó Deus, sem saber o que fazer, vou fazer. E o Senhor, ó Pai, me capacita, o Senhor me orienta, ó Pai, o Senhor coloca, ó Deus, a certeza no meu coração. Mesmo, ó Pai amado, eu estando nas circunstâncias mais infavoráveis, o Senhor, ó Deus, sempre conduz, ó Pai, com muito zelo. E eu agradeço ao Senhor, ó Pai, e clamo ao Senhor também, ó Pai, para que o Senhor continue capacitando, para que o Senhor continue, ó Deus, nos orientando, para que o Senhor, Deus, venha tirar o medo, ó Deus, dos nossos corações, venha tirar a insegurança, ó Pai, venha nos dar cada dia mais a certeza, ó Pai, de que o Senhor, ó Pai, é o nosso Deus de perto. O Senhor, Pai, é o nosso papai que realmente, ó Deus, cuida de nós nos detalhes. Pai, eu clamo ao Senhor, Senhor Jesus, pela vida das mães que estão aqui, Senhor. Pelas mães, ó Pai, de filhos homens, assim como nós estudamos aqui na Tua Palavra. Que o Senhor dê o discernimento, ó Pai. Que o Senhor dê a sabedoria, ó Pai. Que o Senhor dê a cada dia mais as capacitações corretas, ó Pai. Para que nós possamos usar, ó Deus, a linguagem certa, ó Deus, para cada filho. Porque cada um, ó Deus, tem o seu jeitinho, cada um, Senhor Jesus, tem o seu temperamento. Então, nos capacite, papai, para realmente levar esse legado que o Senhor nos designou, que é de doutrinar, pai, que é de ensinar, pai, os nossos filhos, em nome de Jesus. Deus, eu clamo também ao Senhor, papai, pela vida da Marinalva, Deus, que foi diagnosticada, pai, com essa doença, Senhor Jesus, infeliz, papai.
Ó Deus, o Senhor conhece, ó Deus, a sua vida, o Senhor sabe, ó Pai, do seu coração nesse momento, o Senhor sabe, ó Deus, o tanto que é difícil ser diagnosticada com uma doença a qual, ó Deus, nós não temos nenhum domínio sobre ela. Que o Senhor, Deus, venha abençoar e confortar, ó Pai, o seu coração. Que o Senhor venha trazer a certeza, ó Pai amado, de que ela, Senhor Jesus, é do Senhor. De que ela realmente, Senhor Jesus, independente das circunstâncias, ó Pai, o Senhor não estraga com a vida de ninguém. O Senhor é um Deus zeloso, ó Pai, tudo vem para o bem, independente das circunstâncias. Venha, ó Pai, em nome de Jesus, abençoar a família, ó Pai. Venha, Senhor Jesus, dar esse aconchego, ó Pai, essa força, Deus, para a família, porque quando um componente da família, ó Deus, um ser da família, ó Deus, está ali